Olá, que bom ter você aqui. Hoje vamos falar de bloqueios e limitações. E sim, vamos falar sobre dinheiro. Mas por que sempre dinheiro? Porque é o termômetro mais eficiente para medir as limitações que você se impõe. Dinheiro não é tudo. Acho que você já sabe disso. Mas quando se fala de uma vida plena, o dinheiro é o mais discriminado. Incrível, né? Acho que a gente precisa conversar. Então, é justamente nos seus rendimentos que podemos medir os seus bloqueios e limites com mais eficiência. Entenda como você se sabota, se bloqueando e se limitando e o que fazer. Veja até o final. Vamos conversar. Espero que você não fuja dessa conversa e leve ela bastante a sério. Isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Vamos falar de forma bem organizada para você não perder nenhum detalhe. Primeiro, o que são feridas da infância? Com certeza não é o joelho ralado. As feridas da infância são traumas emocionais profundos, como rejeição, abandono, humilhação, traição ou injustiça, que surge de experiências dolorosas com pais ou cuidadores e moldam inconscientemente pensamentos, sentimentos e comportamentos na vida adulta, gerando padrões de dor, insegurança e dificuldades nos relacionamentos. Essas marcas invisíveis afetam a autoestima e a capacidade de ser feliz. Segundo, agora vamos identificar como esses bloqueios e limites se manifestam. Bom, já disse que vamos falar sobre dinheiro, então vamos lá. Talvez você já tenha ouvido falar o suficiente que você não progride, não ganha mais porque existe um bloqueio na sua vida. Ou um limite que você mesmo determinou. Mas como você fez isso? Criando dívidas que não pode pagar? Mas este é um problema fácil de resolver. É ou não é? É só não gastar mais do que ganha e você terá saúde financeira. Isso soa bastante lógico. Até uma criança que acabou de aprender as 4 operações de matemática é capaz de entender essa lógica. E você também entende essa lógica muito bem. Mas na sua vida real, você gasta o que tem e o que não tem. Gasta tudo, mas na hora de valorizar o seu trabalho, o que você faz? Você tem medo ou vergonha de cobrar, também tem medo ou vergonha de pedir de volta o dinheiro que você emprestou e a pessoa não lhe paga. E não lhe paga justamente porque a pessoa conhece os seus limites e sabe que dificilmente você vai cobrá-la de uma forma firme e energética. E é provável, preste atenção, e é provável ainda que ela não te pague, mesmo assim você ainda empreste outra vez dinheiro para ela. Mas se você precisar de dinheiro emprestado, não tem coragem de pedir. Isso seria o maior constrangimento para você. Mas se pede emprestado, precisa de horas para se justificar e dar garantias que vai pagar o que emprestou. Será que essas características que eu acabei de falar são familiares para você? Vamos falar sobre dinheiro extra. É só cair um dinheiro extra na sua conta para você ter a certeza que o imprevisto vai acontecer. O carro quebra, alguém da família adoece, o cachorro cai da escada e quebra a perna. De qualquer modo, cai o dinheiro extra na conta e de repente some. Tudo volta ao seu normal. Você continua na areia movediça ou escorregando no molhado. Quando pensa que conseguiu se levantar, cai de novo. Tirando a parte emocional de lado, os especialistas em finanças, e você vai encontrar muitos por aí, vão lhe dizer
para fazer planilhas financeiras das suas rendas e gastos. Ficar 7 anos sem comer pizza, cortar o chocolate, não ir mais na manicure ou não ir mais no barbeiro. Aprenda a fazer em casa. Vão fazer uns cálculos e te mostrar que em alguns anos seus problemas financeiros estarão resolvidos e você nem precisou encontrar uma renda extra. Mas sejamos sinceros, eu e você sabemos que isso não vai funcionar. E por que não? Vamos continuar conversando? Terceiro, mas de onde vêm esses bloqueios e limites? O rombo da sua conta financeira é, na maioria das vezes, o reflexo do abismo emocional ou de coisas que você viveu na sua infância. Por isso, precisamos conversar sobre a sua fidelidade invisível a crenças que não são suas e por não serem suas, você se sente incomodado, você se sente incomodada em viver preso ou presa a elas. Esses bloqueios e limites são crenças inconscientes que você aprende na infância e, sem que você perceba, controla a sua vida. Com sua permissão, claro. Você pode entender melhor lendo meu livro Você. Quem é você de verdade? Mas não se preocupe, vou explicar aqui como essas crenças controlam sua vida. Quarto, o inconsciente agindo para manter seus bloqueios e limites. Que bom que seria se o inconsciente fosse somente um lugar, um arquivo, uma gaveta com nossas vivências, histórias, experiências guardadas lá. Mas, infelizmente, não é assim. Inconsciente é um modo de funcionamento e ele está sempre agindo. Tudo que foi aprendido na infância, que não agem na consciência, preste atenção, você aprendeu na infância, não age na consciência, porque isso não está claro para você na sua mente. Mas age no inconsciente, em segundo plano. E ele age fortemente na nossa mente, em todas as áreas da nossa vida. Vou dar alguns exemplos e você me diga no comentário aonde você acha que as suas feridas da infância se manifestam com mais força. E não esqueça, para entender melhor sobre consciente e inconsciente, você vai encontrar explicação em linguagem fácil e simples no livro Você, Quem é Você de Verdade. Mas vamos aí a esses 4 exemplos que eu vou passar para você. Preste bastante atenção neles e veja em qual deles você mais se enquadra. Quando se trata de comportamentos e de seres humanos, sabemos que nada é 100%. Então analise bem cada exemplo e veja aonde você mais se identifica. Primeiro exemplo, aversão ao dinheiro. Como se manifesta e por quê? Lembrando que esta aversão não é 100% consciente. Você pensa que quer ter dinheiro, mas emocionalmente você rejeita. Quem tem aversão ao dinheiro realmente acredita que o dinheiro é algo mau. É algo que corrompe. Então, você muito provavelmente foi criado ou criada escutando frases do tipo: dinheiro não traz felicidade, rico não vai para o céu. Como se posição social e conta bancária fossem critérios para definir caráter, bondade e honestidade. Então, uma vez que você passou uma vida inteira vivendo nesse tipo de lógica, fácil entender o seu funcionamento. Você simplesmente opera no modo de aversão ao dinheiro. O adulto que vive esse conflito de querer o dinheiro e ao mesmo tempo não poder ter o dinheiro que quer, se sabota sem perceber. Ou seja, você não pode começar a ganhar dinheiro. Porque se você começa a ganhar dinheiro,
Se você melhorar de vida, se você acumula algum dinheiro, você começa inconscientemente a se sentir uma pessoa má. Você se torna uma pessoa indigna, uma pessoa suja. Então, o que você faz? Você dá um jeito, recusa uma boa proposta, faz investimento errado, compra algo que queria pelo dobro do preço, não interessa. Você dá seu jeito de não ficar com este dinheiro e nem de continuar ganhando. Se eu te falar que você fez isso, você vai dizer que não é verdade. Vai me dar 1001 justificativas. Porque foi só o seu inconsciente tomando as rédeas da sua vida. Vamos ao segundo exemplo. A adoração ao dinheiro. Aqui você tem a crença de que o dinheiro é a chave mágica que vai mudar a sua vida. Você acredita que se tiver dinheiro, você será amado, você será amada. Então seus pensamentos são do tipo: se eu tiver dinheiro, vou ser feliz. Se eu tiver dinheiro, vou ter tudo o que eu quero na minha vida. Se eu tiver dinheiro, eu nunca mais serei triste. Eu nunca mais vou ser sozinho ou sozinha. Eu nunca mais vou ter problemas. Incrível, mas há quem acredita nisso. E qual é o problema para quem vive esse modo de adoração ao dinheiro? O dinheiro nunca é suficiente. Pode ter o dinheiro do mundo inteiro, nunca será suficiente. Quem vive nessa onda de adorar o dinheiro tende a comprar compulsivamente ou compra muito mais do que precisa, tentando preencher um vazio existencial. Mas sabe qual é a vingança da vida? O prazer da compra só dura até você chegar em casa. Ou desembalar o que você comprou e acabou. Se for uma viagem, dura até você chegar ao destino. Você mal consegue usufruir dos benefícios que você cuidadosamente listou. Lembrando que a adoração ao dinheiro não é segredo para atrair o dinheiro. Às vezes, as pessoas vivem a ilusão do dinheiro à custa de outros, de dinheiro emprestado que nunca pagam, empréstimos e muitas dívidas, embora este perfil seja mais comum em pessoas que sabem como ganhar o dinheiro. Me diga, conhece alguém assim? Exemplo 3. Status. Para pessoas que operam no status, a autoestima delas é proporcional ao que ela pode apresentar aos outros. Ou seja, se você tiver o carro do ano, você é alguém. Se você não tiver o iPhone da última geração, você se sente um lixo. E aí, sabe o que é que acontece? Esse perfil se endivida para manter as aparências. Você é assim? Ou você conhece alguém que seja assim? Sabe por que a pessoa vive assim? Porque a dor de parecer menos ou de sentir menos é insuportável. E aí elas precisam disso. Quarto exemplo. Alerta vermelho. Essa pessoa que vive em vigilância constante, vive com medo de ficar pobre. A pobreza é um fantasma que assusta, mas que qualquer coisa na vida. Você pode até ter dinheiro na conta, mas não vive porque não pode gastar. Você chega a ter um colapso se vê o seu saldo bancário diminuindo e você não estiver conseguindo guardar mais dinheiro. Pessoas que vivem com este pensamento economizam cada centavo. E quando viajam, quando compram alguma coisa, sabe o que é que acontece? Não aproveitam porque estão sofrendo pelo dinheiro que está saindo da conta. Porque essas pessoas têm uma ansiedade de escassez que as paralisa.
Em qual desses exemplos de funcionamento você se enquadra ou qual deles define melhor você? Faça uma reflexão honesta para poder ter uma percepção verdadeira dos seus bloqueios e limites. Você sabe que, embora eu não tenha abordado diretamente relacionamentos, não estamos falando de outra coisa além de relacionamentos. Porque são eles, os relacionamentos, que construiu o que somos hoje. E temos uma lealdade invisível a essas relações. Como eu explico isso muito bem no meu livro, não é Você Quem é Você de Verdade, é no meu livro Relacionamentos, Pandemia de Solidão. Nós somos animais sociáveis. Precisamos um do outro para viver. Precisamos nos relacionar. Até porque isso é uma questão de sobrevivência. Os relacionamentos não são negociáveis. Já atendi pessoas que me garantiram que viviam muito bem sozinhas. Mas tive que fazer perguntas até elas responderem sozinhas que isso é impossível. Essas pessoas não viviam nas montanhas plantando e comendo o que produziam. Dependiam da padaria, do mercado, do banco para receber o salário ou a pensão. Sem as pessoas da sociedade para servi-las de alguma forma, elas morreriam. O dinheiro não muda essa dependência que temos um do outro. Nós somos animais muito frágeis sozinhos. E mesmo sem estarmos realmente sozinhos, ainda podemos morrer de solidão por não ter relacionamentos mais pessoais de amor e amizade. E é o que está acontecendo agora, neste momento na Alemanha. Pessoas morrendo de solidão, doentes, a ponto de o governo alemão começar a se preocupar. A solidão adoece, e não estou falando dos idosos. Adultos e jovens que estão ficando doentes na Alemanha por não conseguir se relacionar. Mas voltando à questão do nosso relacionamento com o dinheiro e nossas feridas da infância. Vamos pensar que você veio de uma família que passou muita dificuldade financeira, onde o dinheiro era escasso, onde o dinheiro era sempre motivo de briga, ou ainda que não fosse escasso, ou seja, se você viveu numa família onde o dinheiro era sempre uma questão que afetava os ânimos. Sabe o que é que acontece? Prosperar para você pode parecer uma traição. Inconscientemente você pensa: quem sou eu para dormir a noite inteira com o ar-condicionado ligado? Se meu pai foi uma pessoa que passou a vida trabalhando no sol quente e nunca teve um ventilador. No caso, aqui na Alemanha é o aquecedor que muitas pessoas preferem sofrer no frio do que ligar. Só ligam em dias extremamente frios para economizar, mesmo que não precisem. Enfim, ter dinheiro no final das contas faz você parecer diferente do seu clã de origem. E ser diferente gera o quê? Exclusão. E aí, o que é que você faz? Você se mantém estagnado financeiramente para continuar de alguma forma pertencendo à sua família. É uma forma torta de amor e lealdade. Então olhe bem para os seus problemas financeiros e claro que você deve considerar a dinâmica social que vive, como a distribuição de renda e etc. Aqui não estamos fingindo que a dinâmica social não existe. Estamos pensando em aspectos psicológicos a respeito da administração do seu relacionamento com o dinheiro. Aspectos estes capazes de criar bloqueios e limitações para o seu progresso financeiro. Olhe bem para a sua vida e se pergunte: em que medida você precisa manter a ideia de que você faz parte da sua família? Mesmo que você tenha vindo de uma família muito rica. Tem gente que vem de uma família muito rica e ela não consegue viver a riqueza dela. Outra ação de fundo do seu inconsciente é usar o dinheiro como anestésio. Se na sua infância faltou o presente, faltou o carinho, faltou o acolhimento, é comum o dinheiro virar um substituto. Comprar
é uma forma de substituir o carinho, a atenção, o amparo, o respeito que você não teve. Você diz assim: eu mereço. Eu fiz por onde? Ou então, eu tive um dia horrível, eu mereço comprar essa bolsa, ou eu mereço comprar este carro. Não é uma questão de você não merecer a bolsa, ou não merecer o carro, ou o que quer que seja. A questão é que você não está comprando a bolsa, ou o carro, ou o que quer que seja. Você está comprando alguns minutos de dopamina, que não passam de 10 minutos. Olha, sendo otimista. E essa dopamina vem para anestesiar e não sentir o buraco, o vazio que está na sua alma. Sabe o que acontece com o seu cérebro quando você está preocupado com o dinheiro? A preocupação financeira consome tanto a sua energia cognitiva que o seu QI cai. Além de você já estar endividado, você se torna uma pessoa menos inteligente. Porque você perde a capacidade de pensar a longo prazo. Em outras palavras, o estresse crônico do boleto que vai vencer mantém o seu cérebro no modo de sobrevivência. Se você quiser se aprofundar em relação à reação do cérebro quando você está preocupado com dinheiro, leia o livro A Escassez. O nome do autor está aqui, porque eu não consigo falar corretamente. Leiam aí. Mas ainda nesse tema, a preocupação com o dinheiro não é só com o fato de não tê-lo ou ter o boleto para pagar. Já demos exemplos anteriores que tem pessoas que têm dinheiro na conta e não gasta. Então ela vive constantemente preocupada com o dinheiro porque ela tem medo de ficar pobre. Isso também provoca a mesma reação do cérebro. E para curar todos esses bloqueios e limitações que você desenvolveu na infância, a primeira parte é a consciência. Analise até ter a percepção em que modo você opera. Agora você precisa acender a luz e enfrentar os seus fantasmas. Vamos conversar sobre como fazer isso? Ótimo, você chegou à conclusão. Você sabe qual é o exemplo que nós demos aqui que mais te domina, que mais representa você e os seus comportamentos e o seu relacionamento com o dinheiro. Então vamos tomar algumas medidas para que a gente possa entrar num caminho de cura. Primeira medida a ser tomada. Pergunte-se qual é a primeira lembrança de dinheiro que vem à sua mente. Então, a pergunta seria mais ou menos assim: qual é a minha primeira lembrança de dinheiro? Qual é a primeira coisa que eu me lembro sobre o dinheiro? Os meus pais brigavam por dinheiro? Sofriam por dinheiro? O dinheiro era um tema silenciado na casa? O que eu estou querendo é que você identifique de onde é que veio a sua verdade sobre o dinheiro. Porque cada um tem uma relação com o dinheiro. Tem uma verdade sobre o que é dinheiro. Para que serve? Como é que eu me relaciono com isso? Fez isso? Ótimo. Agora se questione: essa é minha verdade? Essa é a minha forma de ver o dinheiro? Faz sentido para a minha realidade hoje ver o dinheiro dessa forma que eu aprendi em função da minha infância? Faça esse exercício com bastante seriedade, de forma muito consciente. Porque você vai... E não faça só agora, só hoje que você está ouvindo esse vídeo. Faça de novo amanhã, na semana que vem, e você vai começar a descobrir coisas e coisas que você nem imaginava que estavam lá no seu inconsciente. Vou dar um exemplo pessoal. Eu comecei a ler muitos livros de psicologia e comportamento muito cedo. E eu achava que eu tinha resolvido todos os meus problemas, principalmente em relação a dinheiro. Mas aí, recentemente, eu descobri uma tendência, um padrão. Sempre que eu quero uma coisa melhor, eu acho que eu tenho que vender outra.
Eu tenho que escolher ou essa ou essa. Eu tenho que sempre que... O que é mais importante para mim? Esse ou esse? Então eu tenho que desfazer de um para ter outro. E de onde veio isso? De uma história que até já contei num outro vídeo. Vou repetir rapidamente a história. Nós tínhamos que ir para a escola. Os meus pais não tinham dinheiro. Numa época que não tinha os incentivos do governo nem os planos sociais. Se você não tivesse caderno para levar para a escola, você não ia para a escola. Se não tivesse dinheiro para comprar o uniforme, você também não ia para a escola. Então o que meu pai fez? Ele vendeu a bicicleta, comprou caderno para que eu pudesse ir para a escola. Ele investiu no meu futuro e dos meus irmãos. Claro, ele não vendeu a bicicleta para comprar caderno só para mim. Ele vendeu a bicicleta para comprar caderno para todos os filhos. E a partir desse momento, também nessa época, não tinha, as empresas elas não incentivavam os funcionários pagando transporte. Você tem que se virar, ia de bicicleta, pagava ônibus. O sonho era trabalhar numa empresa grande que tinha aqueles ônibus que coletavam os funcionários em determinados pontos, mas às vezes era longe de onde você morava e você tinha que ir até lá de alguma forma. Então o meu pai ele ia de bicicleta para o trabalho. Depois que vendeu a bicicleta, ele acordava muito mais cedo e andava quase 3 quilômetros até o próximo ponto de ônibus para poder ir trabalhar. Então você fez uma troca, ele escolheu. Ou eu fico andando de bicicleta e os meus filhos ficam em casa e eles não têm futuro, vão ser como eu. Ou eu vendo a bicicleta e invisto no futuro dos meus filhos. Foi uma troca. E eu descobri que de alguma forma esse padrão ficou na minha cabeça, de que eu tinha sempre que escolher o que era mais interessante, o que era mais viável, o que me ia proporcionar mais no futuro. Não que não seja assim, é claro que a gente tem que sempre fazer escolhas, mas o que eu estou tentando dizer é que isso acabou criando um padrão. E eu, mesmo sem ter a necessidade, eu fazia questão de desfazer de uma coisa para poder ter outra. A segunda medida a ser tomada. Você sente qualquer tipo de culpa com relação ao dinheiro. Qual culpa você sente? Descobriu? Então vamos fazer um exercício mental de uma conversa difícil, mas que precisa ser feita. Vamos fazer aqui mentalmente. Se você acha que vale a pena fazer, na realidade, faça. Imagine que você está diante dos seus pais, ou dos seus tutores, de quem te criou. Fale com eles todas as questões que você tem com o dinheiro, tudo o que você sente, tudo o que você pensa e que você acha que eles influenciaram. Faça isso mentalmente. Feche os olhos. Você está conversando com seus pais. Ou só com sua mãe, ou só com seu pai. Decida. Você com quem você quer conversar. Com um de cada vez, ou os dois. Mas faça. Quando você terminar de dizer tudo, você assumirá para si o lugar dos seus pais e você dirá: filho ou filha, agora você está no lugar dos seus pais. E você vai dizer para você agora está no lugar dos seus pais e vai dizer para você: filho, filha, todo esforço foi para que você fosse uma pessoa mais feliz. Então entenda que a sua prosperidade não ofende a nossa memória. Na verdade, nos orgulha. Queremos que você progrida. Qual é a ideia dessa conversa imaginária? É para você ter permissão interna para prosperar. Porque as dificuldades sociais existem, mas às vezes há questões psíquicas que criam barreiras para o nosso progresso e, na maioria das vezes, estão relacionadas com a educação e crenças passadas pelos nossos tutores. Se você reconhecer outras barreiras, crie exercícios como esse para se libertar dos bloqueios e limitações. O exemplo que eu dei sobre o comportamento do meu pai fez com que eu fizesse esse exercício. Eu tive uma conversa com meu pai. Espero realmente que eu tenha quebrado esse padrão de comportamento. Se precisar, vou sentar e conversar de novo com meu pai. Mentalmente. Até porque ele não está mais aqui entre nós. Olha, muito obrigado para quem ficou até aqui. Desejo a você muito sucesso e até o próximo vídeo.